Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que agora, para quem for fazer o SISU, né, agora quem fez o Enem de 2019, pretende fazer o SISU, o MEC divulgou hoje, agora, no dia que seriam as inscrições do SISU.2, né? Ele divulgou agora que vai ser dia 7 de julho, o SISU foi adiado para o mês que vem. Então fiquem atentos aí a essas datas também, viu? Para vocês não perderem as inscrições. E outra coisa também que vai acontecer, no caso, o SISU seria hoje, aí eles divulgaram que vai ser para o mês que vem. Então foi adiado também. E uma coisa importante que vai acontecer a votação esses dias, dia 20 a 30 também, para vocês ficarem atentos sobre a votação, a enquete do Enem de 2020, né? Para que dia aí, qual dia a data mais propícia para o Enem ser adiado. Então, gente, não deixem de olhar, porque isso é de extrema importância para vocês, é direito de vocês, tá bom? Para vocês votarem aí. Beleza, foi só os comentários importantes aqui que eu não podia deixar de falar para vocês. E vamos para a questão, certo? Agora a gente vai para a questão 58, caderno azul de ciências humanas. A gente está fazendo a playlist de 2014 também, voltando na playlist de 2014 para ajudar vocês. E tem as playlists de redações também. A gente vai colocar aí para ajudar vocês a estudarem, beleza? Então tá, vamos lá para a questão 58, o caderno azul de 2019. Então tá, ela diz o seguinte, olha só, de ciências humanas. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus o concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para este fim, considerando-se considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para qual lhe foi dada? Agostinho, livre-arbítrio. Então, é uma questão de filosofia, né, nesse contexto. Aí a pergunta diz o seguinte, olha só. Neste texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? A. Desvio da postura celibatária. B. Insuficiência da autonomia moral. C. Afastamento das ações de desapego. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Ou é violação dos preceitos do Velho Testamento? Pause o vídeo e tentem fazer vocês aí, viu? Bom, galerinha, pausar o vídeo. Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Porque, olha só, no texto aqui, quando ele diz, né, o homem, no caso aqui, né, por natureza, livre do modo de agir, que ele pode optar por agir moralmente, no caso aqui, né, que seria aquilo que Deus espera do homem. No caso aqui, sendo a moral concebida pelo Agostinho, né, como algo de caráter objetivo ou não, de modo que, se ele optar por agir moralmente, será recompensado. Se optar por agir, né, de maneira errada, né, injusta, no caso, por ações imorais, ele será punido. Isso daqui não implica nessa visão aqui, né? Aqui tá perguntando sobre o que a respeito, né, no texto sobre o filósofo Agostinho, no caso, o que ele sustenta, qual que é o fundamento, né? Aqui no caso, não implica nessa visão, né, em desrespeito à liberdade humana. Né? No caso aqui, a liberdade de agir entre o bem e o mal existe, sendo apenas uma escolha moral que depende da liberdade particular do sujeito. Porque, olha só, aqui quando ele diz assim, corretamente, mas também, no caso aqui, ó, as punições divinas, né, exatamente aqui, ó, pode-se compreender então que ela foi concedida ao homem para este fim, considerando-se
um homem a usa para pecar, recairão sobre eles punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para qual lhe foi dada? Então, aqui no caso, ele está dizendo que o homem, né, ele tem um livre-arbítrio, no caso aqui, como se Deus tivesse dado livre-arbítrio para o homem, né, para ele fazer o que ele puder, que ele é livre. Então, no caso aqui, especificamente para essa pergunta, quando diz no texto, na visão dele, sobre a punição, justamente nessa parte quando ele diz, na verdade, que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual lhe foi dada, né? Então ele põe um questionamento. Sustenta que a punição divina tem como finalidade o quê? A insuficiência da autonomia moral. Então aqui cai muito nessa questão de livre-arbítrio, né? Então não é desvio da postura, nem afastamento das ações de desapego, distanciamento das práticas, nem violação dos preceitos do Velho Testamento. É justamente essa insuficiência da autonomia moral. Justamente por ele falar, né? De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Então, no caso, ele não está dizendo que o fato dele ser livre, que ele tem que pecar, né? Então, cai muito nisso. Né? Então, o homem que escolhe, isso é um livre-arbítrio, né? Justamente quando ele fala isso, Deus aqui, né? Livre para pecar, que Deus concedeu isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem características, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para este fim. Considerando-se um homem usa para pecar, recairão sobre eles as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao... Desculpa, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Então, no caso aqui, cai muito nessa questão, né? Sobre a vontade livre. Então, por isso que é a insuficiência da autonomia moral, certinho? Bom, espero que vocês tenham acertado também, né? Não deixem aí de acompanhar as questões, né? Cuidado com as pegadinhas, porque tem algumas questões que tem bastante pegadinhas, mas especificamente nessa daqui trata-se muito da autonomia moral, certinho? Bom, espero que vocês tenham acertado aí. Bons estudos. Te vejo nas próximas questões de humanas, beleza? Até mais!